Imagina, Potter, PG, ouvintes, se a gente passar por qualquer que seja a cirurgia, seja ela estética ou não, a gente fica apreensivo, claro, né? É um momento delicado e preocupado se vai dar tudo certo. Esse caso específico que o Alberi vai contar pra gente, mas são vários depoimentos. Ela foi para fazer uma blefaro, a gente chama assim o apelido, mas é blefaroplastia, que é aquela na pálpebra, assim. É uma cirurgia estética, mas também ela ajuda as pessoas que já não estão, por conta de cair a pele ali no olho, né? Gravidade. A pessoa já não está enxergando bem também. E aí se descobre que, de repente, colocaram prótese de silicone, 145 ml. Sem que já consentimento. Não, tu nem tinha. E aí, como assim? Alguém mexeu no teu corpo, sem tua autorização, fazendo um procedimento, porque achou que... Enfim. E aí se sucedem uma série de depoimentos sobre essa mesma cirurgia plástica, que teria abandonado cirurgias, que teria feito procedimentos sem autorização do paciente, uma série de coisas que o Alberi vai relatar pra gente com mais detalhes, né? Alberi Neto, tudo bem? Bom dia. Bom dia, PG, bom dia, Kelly, bom Potter, dia. Todos que nos ouvem e nos assistem aqui no Timeline. Como vocês falaram, é uma situação bem triste, assim, porque, né, Kelly, a gente sabe que mexe muito também com a autoestima das mulheres. Às vezes alguém que junta dinheiro por um tempo, que sonha em fazer aquele procedimento estético e quando passa por isso, acaba sofrendo essa situação. Essa reportagem do grupo de investigação, uma reportagem minha e da Cristine Galiza, da RBS TV, a gente fala do trabalho da cirurgia plástica Giannini Marques Ayub, que atualmente está sendo investigada por algumas sindicâncias do CREMERS e também pela Polícia Civil, onde 8 mulheres que passaram por cirurgias com a Giannini também registraram um boletim de ocorrência. São queixas sobre problemas nas cirurgias realizadas pela profissional. Durante 2 meses, a gente do GDI conversou com pacientes que disseram para a gente ter tido problemas depois de passar por operações com essa médica. A gente não ouviu pessoas só aqui de Porto Alegre, não, tá? São vítimas em toda a região metropolitana, Litoral Norte, Vale do Taquari, na fronteira oeste. Procedimentos feitos sem ter sido combinados, abandono da profissional depois das cirurgias, cicatrizes que ficaram muito diferentes do que a médica prometeu que ficariam para as pacientes. Como tu citou ali no começo, Kelly, um dos casos que a gente cita na reportagem é da representante comercial Desirê Seidenkrantz. Ela tem 49 anos, vive em Tramandaí, no Litoral Norte. Ela tinha combinado de fazer uma cirurgia para redução de mamas e também a blefaroplastia, que é aquela cirurgia ali na região dos olhos. Isso seria tudo feito num procedimento, mas não foi. A médica fez primeiro a cirurgia nos seios e quando ela acordou viu que não tinha sido feito nada nos olhos. Depois de mais de 1 mês, ela chamou novamente a paciente para fazer uma segunda operação, que aí seria para mexer só nos olhos. Só que a médica mexeu nos olhos e voltou sem autorização da paciente a mexer também na região dos seios. E a cirurgia, como a gente falou, era para redução de mamas. Com problema na cicatrização, inflamação, a paciente procurou ajuda de outro profissional porque não conseguia retorno da médica e acabou descobrindo que ela tinha recebido próteses de silicone totalmente fora do acordo, sem autorização e ao contrário do que era a razão da cirurgia, né? Que era uma cirurgia para a redução das mamas. Que barbaridade. Essa paciente sofre até hoje, principalmente a questão da autoestima, né? E a gente conversou com ela e vai ouvir um pouquinho desse relato aí da Desirê. Vamos ouvir. Ela disse que podia fazer tudo, que ela conseguiria fazer a minha cirurgia dos olhos, os seios, a lipo, que ia retrair pele, que ia ficar maravilhoso, que eu ia ficar com um corpo perfeito. Aí ela fez a pálpebra e me abriu todo o seio de novo. Aí começou o pesadelo, um verdadeiro pesadelo. E eu tenho pontos abertos até hoje no seio, o valor nunca mais veio e ficou por isso mesmo. E mais uma dívida no hospital, né? Que o hospital começou a me liga 2, 3 vezes por dia, me cobrando uma dívida de 4 mil e poucos reais. Essa questão importante, Alberi, deixa eu sublinhar isso, porque a gente estava olhando sob o aspecto já que é muito grave de mexer no corpo sem o consentimento de alguém que está ali sem qualquer poder de decisão, porque está anestesiado, porque está... Claro. Mas ela relata também uma questão financeira, porque aí o procedimento é cobrado dela depois. Isso, Kelly, exatamente. Esse é outro ponto também que a gente acabou descobrindo aí durante a apuração. Muitas pacientes relataram que tinham que pagar valores que não tinham sido combinados previamente, que não estavam nos contratos,
ou que a médica atrasava o tempo das cirurgias, por exemplo, e aí tinham que ser pagos valores adicionais para o hospital, que a médica acabava arcando para os pacientes. Em alguns casos, os pacientes relataram que a médica pedia, passa aqui o seu cartão, o valor que falta do hospital, porque eu não posso passar, não é ético, e aí depois eu te reembolso esse valor, e isso nunca não tinha esse reembolso. Tem casos de pacientes que também faziam procedimentos, que marcavam para fazer os procedimentos e pagavam parcelado, para pagar em algumas vezes e quando terminar o pagamento fazer a operação. A gente conversou com uma mulher que pagou e não conseguiu fazer a cirurgia. E a médica foi remarcando, até que um momento ela disse, olha, eu não quero mais, eu quero o meu dinheiro de volta. E ela teve que entrar na justiça para tentar reaver esses valores e ainda não conseguiu. A gente conversou também com uma moradora da Lomba do Pinheiro, que foi operada pela Janine, a Márcia Souza de Andrade. Ela fez uma colocação de próteses de silicone que traumatizaram a mulher. Hoje as próteses, eu sei que é forte, parece forte dizer, mas elas parecem que deslizam pelo corpo. Uma prótese dela foi quase para baixo da axila aqui, a prótese do lado esquerdo, e do lado direito, quando ela levanta o braço, a gente conversou com ela, ela mostrou isso pra gente, essa da foto que vocês estão vendo aí na live, quando ela sobe o outro braço, o braço direito, a prótese sobe para perto do pescoço, assim. E vocês podem ver na imagem que ela usa um sutiã especial que deveria ser usado só depois da operação. Sim, porque ela ficou dessa forma, com essa... Ficou... Sim, e se ela não usa o sutiã, fica uma mama em cada lado, fica uma coisa disforme, né? Isso. E também até os próprios mamilos ficam desalinhados ali, que é uma reclamação que as mulheres falaram também, várias pacientes. A gente, como falou ali antes, né, tem sindicâncias instauradas no CREMERS para apurar aí denúncias feitas contra essa médica, e também na Polícia Civil, 8 vítimas já registraram um boletim de ocorrência, e a gente conversou com a titular lá da Delegacia da Mulher para falar um pouquinho sobre o que pode ser feito, né, e como que está a questão desse caso. Vamos ouvir aí a delegada Tatiana Bastos. Todas foram encaminhadas a exame de corpo de delito. A gente realmente necessita do resultado desses exames para que a gente possa, então, aferir se são lesões culposas, lesões leves ou até, como nós imaginamos pelas fotos e relatos, lesões graves. E toda aquela lesão realmente que tenha outras características, né? Incapacidade por mais de 30 dias para atividades habituais, ou que gere deformidade, como a gente percebe em alguns casos, né? Deformidade permanente. Isso pode configurar tanto a lesão grave como a lesão gravíssima. E para a gente ter essa materialidade, realmente o exame de corpo de delito, ele é fundamental. A gente conversou também, claro, com a defesa da médica Janine, que informou que a médica já realizou mais de 1.300 cirurgias, que não tem condenações na justiça e está com registro no CREMERS em dia, e que 95% das cirurgias realizadas pela médica tiveram resultado satisfatório. Quem falou com a gente foi o advogado da Janine, o Carlos Reverbel. Vamos ouvir aí o advogado. A doutora tem consultório, atende sempre no pós-operatório das suas cirurgias, como atendeu todas as 1.300 pacientes que ela fez cirurgia. É estranho que somente com estas teve esse problema, porque com as demais pacientes estão satisfeitas. Eu entendo que teria os dois pontos, tanto a ideia de se tentar extrair algum dinheiro da doutora Janine, como também uma insatisfação pelo resultado da cirurgia, que para essas pacientes, elas entendem que não é o melhor resultado do mundo. Agora, é interessante relatar que elas fizeram outras cirurgias, e isso que precisa ser verificado, se foi realmente a cirurgia da doutora Janine ou se foi outras cirurgias realizadas inclusive pelo SUS. E porque muitas dessas cirurgias eram reparatórias, não eram estéticas. Então, essas pontuações da defesa aí, né, de que seria um número pequeno de mulheres, fiquei com uma dúvida, né? O advogado diz, né, foram só esses casos aí que houve reclamação, porque ela fez mais de 1.000 cirurgias e os outros não reclamaram. Esse Sim. Só ele está se referindo a quantos? Eu pergunto quantos depoimentos a reportagem está trazendo, ou quantos foram possíveis apurar, né? Quando Sim. A gente fala em quantidade de pessoas que se sentiram lesadas por essa doutora. Então, PG, assim, a gente conversou com cerca de 15 mulheres, que nós conversamos a reportagem, e essas mulheres procuraram o GDI através de um grupo que elas criaram de supostas vítimas dessa médica. Esse grupo tem cerca de 50 pacientes. Depois que a reportagem foi ao ar ontem, também na RBS TV, em GZH, mais
algumas vítimas já entraram em contato com o GDI também. Porque a gente sabe que quando, enfim, tem que o caso é de conhecimento, algumas outras vítimas tomam coragem também e acabam entendendo, né, que também são vítimas daquilo, né? As pessoas, isso em vários casos, né? Se a gente pegar desde João de Deus, lembra quando depois que sai a reportagem no Pedro Bial, mas explode casos no Brasil. Também, né? A gente sempre espera quando aparece algo com para ver se virão outros. Se virão outros, né? Assim, a profissão, acho, de qualquer pessoa, e erros acontecem, né? Deve ter algo assim muito forte dentro de cada um, de que quando um erro é cometido, ele deve ser corrigido como uma coisa absolutamente prioritária. Passa a ser prioritário aquilo, né? É uma sem questão dúvida. Moral. Exato. Eu acho que a palavra é essa, né? Tipo assim, bom, aconteceu um erro, porque erros acontecem em todas as profissões. Somos humanos. A gente tenta que não aconteça. Claro que tem algumas profissões que o erro é muito grave. Uma cirurgia é algo, né? Um erro pode ser algo fatal, por exemplo, né? A gente está falando de cirurgias plásticas, que também podem ser fatais, né, no caso. O que aparentemente já tem elementos, Alberi, é de um descuido com isso, né? E não usei a palavra descaso ainda. Um descuido com isso, né? De voltarem as pacientes, olha que está errado, e não serem tratadas com a total prioridade para consertar aquele erro. O Alberi deixa claro que em alguns casos havia o abandono pós-cirurgia, né, Alberi? O que exato, dá a entender não só esse é um outro ponto. O caso, o que o Potter mencionou, qual foi a expressão que tu usou? Descuido. Dá a entender que é um desprezo também, além disso, né, Alberi? Desculpa te interromper. Isso, PG, como tu citou, uma outra reclamação que é bem frequente, que a gente ouviu na reportagem e cita também, é essa questão do pós-operatório. As pacientes tinham muita dificuldade para contatar a médica, como ela fazia operações em vários pontos do estado, não conseguiam depois atenção para seguir no pós-operatório, tinham muitas complicações pós-operatórias. A gente recebeu imagens terríveis assim, de pacientes com cirurgias muito inflamadas, com problemas de drenos, enfim, coisas assim muito mais pesadas que elas alegam que tentavam, praticamente pediam socorro para a médica, assim, preciso de um atendimento, e não conseguiam esse contato, e muitas sim acabavam tendo que, a gente tem um caso de uma paciente que precisou de socorro do SAMU para retirar um dreno, teve outra paciente que teve que procurar a emergência do SUS, porque não conseguiu o acompanhamento pós-operatório que deveria ter sido prestado. E só para a gente fechar, acho que tem a questão do prejuízo de saúde, né, que é incontestável, claro, como o Alberi está dizendo, tem o prejuízo perigoso, muito sério, grave, o prejuízo financeiro, que foi uma questão mencionada aqui, porque se procedimentos a mais são feitos, depois são cobrados, e um prejuízo que é muito ligado, aí tô falando do meu lugar de fala, né, de mulher, a questão da autoestima, né, claro, porque a gente sabe como é, e como a gente mesmo, uma autocobrança que a gente tem de estar sempre perfeita, tá sempre bonita, tá arrumando, a gente tá sempre, parece, procurando algo para melhorar, né, isso é uma coisa nossa, assim, feminina, e que, claro, precisa ser corrigida por várias questões, etc, etc, não vou entrar aqui nesse mérito. E é um prejuízo psicológico, né? E aí que eu queria entrar, de que quando acontece uma coisa dessas, como aquela senhora que a mama ficou, né, completamente disforme, né? Desconexa. Aquilo causa esse prejuízo psicológico que é muito difícil de ser quebrado. Um trauma, né? Gera um trauma. Primeiro você tem aquele choque inicial, mas gera um trauma que é muito difícil de ser vencido. Eu me compadeço com essas mulheres, porque imagino que é uma dor bem profunda. Mas como o Potter disse, a gente precisa também entender e saber, é um descuido, é algo que vai além, a investigação, o Alberi contou pra gente, vai dizer o tamanho do dolo ou não dolo dessa profissional. Eu estava pegando uma notícia aqui, Alberi, e o seguinte, né? O Brasil está em segundo no ranking de cirurgias plásticas no mundo, perde para os Estados Unidos, então é muita gente fazendo. O que mais se procura no Brasil é lipoaspiração, aumento de mama, cirurgia de pálpebra, abdominoplastia, lifting de mama e rinoplastia. No Brasil, cerca de 75% das pessoas que procuram a cirurgia plástica, corporal mesmo, são de mulheres. Eu ia perguntar e 25% de homens. Porém, esse número já foi de 5% de homens no começo do milênio. Então os homens também procuram para fazer. Mas imagina, 75% é muito, muito maior, porque tem essa pressão estética e não é culpa de ninguém, isso é uma construção cultural. No ano de 2020, há 4 anos, o Brasil fez catalogadas 1.306.962 cirurgias plásticas.
catalogadas, né? Todas elas, as oficiais. A gente debateu recentemente o caso de uma lipo de joelho, né? De uma influenciadora que morreu porque fez uma lipo no joelho. E todo mundo se pergunta, mas por que uma lipo no joelho? São tantas questões e camadas por trás disso, né? De uma busca de uma perfeição. Eu acho muito difícil julgar alguém nesse aspecto, porque é um lugar que talvez a gente não acesse. É uma dor que a gente não acessa da pessoa. Eu conto uma história muito próxima de mim, de uma pessoa que fez uma cirurgia plástica. Mudou, né? E ela se transformou. A autoestima dela foi transformada. Assim, vieram amizades. Isso. Vieram notas boas na escola. Sim, o próprio temperamento tudo, eventualmente muda, né? Tudo. A pessoa ela parece ter nascido de novo. Eu não coloco no lugar da futilidade, muito pelo contrário, eu coloco sempre no lugar de... Tem realmente situações... Aí vai do médico, né? O bom médico fala assim, gente, não precisamos. Né? Outra coisa, um acompanhamento psicológico durante o processo e antes, para saber exatamente se essa mudança corporal vai te trazer o bem. Uma cirurgia plástica é uma mudança para sempre em algo na tua vida, né? Então a cabeça tem que estar muito, muito pronta, e acho que o médico, a médica tem que... O bom médico, já me disseram isso, o bom médico e médica cirurgiões plásticos são aqueles que dizem não para algumas coisas. E tem um aspecto muito interessante que tu trouxeste, Potter, que é... Quando a gente comete um equívoco, um erro, uma falha, a tendência, ser humanos, né, saudáveis psiquicamente, é quererem consertar esse erro. Ainda mais quando esse erro afeta um terceiro, quando afeta uma terceira pessoa. Então, parece de fato que é uma questão moral, não há dúvida, porque se eu errei, né, repará-lo é uma obviedade, inclusive para pessoas que eticamente são saudáveis, mas quando afeta um terceiro, aí entramos numa questão de empatia, né? Aí é uma falta de empatia, uma falta de prezar, de valor, né? De compreender o bem-estar do próximo. E aí, quando ocorre esse tipo de situação, em geral, se fala sobre pessoas sociopatas ou psicopatas, né? Pessoas que não sentem, que não têm culpa, que não têm remorso ao provocar o sentimento alheio. Não sabemos se é o caso aqui, como a Kelly estava dizendo, as investigações ainda vão nos trazer algumas conclusões que não podem ser concluídas agora, mas que parece haver uma questão moral ali de uma pessoa com dificuldade de reparar o seu próprio erro. Quanto a isso vem sendo a resposta do advogado dela. Porque o advogado dela fala de uma porcentagem, né, que aparentemente é 95%, né? São 95% de acertos, né? Esses 5%, Alberi, esses 5% deveriam ser absoluta prioridade. Tipo assim, tranca as cirurgias marcadas. Vamos corrigir. E agora eu vou corrigir isso, entende? Porque eu não vou... Até por publicidade, né? Enfim, né? Sim, porque o teu trabalho é o que vai te levar adiante, conquistar mais pacientes, né? Ou mais clientes. Eu não vou fazer nada essa semana, esses próximos 15 dias, vou deixar de ganhar dinheiro para reparar. Claro. Né? Eu digo assim, tudo pelo que foi apresentado até agora, a polícia vai dar mais elementos. Alberi, mais alguma coisa? Não, Potter, só queria deixar um último recado também para quem, caso alguém tenha visto a reportagem, tenha sido atendido e tenha se sentido insatisfeito, também queira compartilhar a sua história, ou também outro contato, enfim, com o GDI. A gente está sempre aberto lá no canal do e-mail gdi@gruporbs.com.br, ou também pelo WhatsApp GDI, que é 99 914 8529.